Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. E hoje vamos falar sobre Orixá Nanã Buruku. Eu fiz um vídeo lá da Oxum Pará faz algum tempo, alguns meses, né? E de lá pra cá eu vi que muita gente gostou e eu recebi muitos pedidos para falar sobre os orixás. Não era do meu interesse a princípio, mas acho que é bom a gente falar o que sabe, né? Senão a gente morre e leva tudo que sabe pro túmulo, como infelizmente muitos fizeram. Então aqui eu vou falar sobre Nanã. E antes de falar, eu vou deixar uma declaração assim, ó, uma declaração bem clara. Ó a redundância, né? Mas eu vou falar algo assim pra vocês, ó. Quando eu falo dos orixás, eu sempre tenho uma pesquisa muito longa, tá certo? Uma pesquisa sempre incompleta. O que é que significa? Tudo que eu falar do orixá, eu posso atualizar daqui a algum tempo. Porque sempre é assim. Quem quer o conhecimento está aberto ao conhecimento. Então, sempre que eu digo algo, é o que eu sei de Nanã até hoje, ou de qualquer orixá, entende? Se amanhã eu sei de algo a mais, amanhã eu trago mais informações. O que acontece é, não é possível que você espere até o dia de ter o assunto perfeito para então falar, porque esse dia não chega nunca, e aí nunca se fala nada. Então, é o que eu sei até o dia de hoje, tá? E uma outra coisa muito importante que eu vou citar aqui, que é um comportamento que eu adotei faz muitos anos, que é o de não passar as fontes de pesquisa. Eu explico o porquê. E eu sei que a maioria não vai concordar, mas eu já não estou me importando muito não. Eu faço o que é melhor para mim, certo? Algum tempo atrás, eu nem mexia com o YouTube direito, tá? Isso foi em outra plataforma. Eu tinha muito interesse, eu trabalhava com arte, exclusivamente com arte na internet, né? A vida pessoal sempre fui macumbeiro. E eu queria muito fazer uma série de ilustrações de uma orixá muito rara chamada Otim, Orixá Otim, que é uma orixá muito vinculada ao Oxóssi e tudo mais, né? E ali eu fui atrás de entender isso, não encontrei em nenhum pai de santo do Brasil nada que fosse relevante. Aí fui atrás de informações dela em outros cultos, até que eu encontro um livro que era de um autor africano, tá? Se eu não me engano, o nome é Oyeronki Alabuju. Posso estar enganado, tá? Mas eu acho que é esse o nome. E eu comprei este livro em inglês. Na época eu usei meu cartão de crédito. Você tinha que comprar o PDF, né? E ele vinha todo em inglês. Eu tentei tentei colocar no Google Tradutor, mas não deu. Tinha coisas que vinham desconexas, então eu tive que fazer uma tradução sozinho, frase por frase, para ter então toda a história referente a Otim, colhida lá na África, no território pertinente a ela. Eu fiz isso tudo, muito esforço, como eu falei, gastei dinheiro, tá? Eu me lembro que deu mais ou menos R$ 150, um pouquinho mais até, esse livro pela conversão do dólar, né? E aí depois eu fiz tudo, e aí eu faço uma série de postagens com toda a história de Otim traduzida. Passado uma semana, uma outra pessoa posta também nas redes sociais toda a história de Otim que eu traduzi e que eu coloquei. Ela nem se deu o trabalho de adaptar. Ela copiou tudo mesmo. É Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiou tudo e colocou lá. E era uma pessoa, um influenciador digital muito mais popular do que eu. E aí quando eu fui falar, nossa, pelo menos deu os créditos. Ele colocou lá embaixo, fonte e o nome do livro. Vocês entendem isso? Ele falou, eu não te devo nada. Ele conversou comigo, ele falou, não te devo nada. Você traduziu, mas você tirou do livro. Então eu coloco aqui a fonte que é o livro. Eu estou mentindo que a fonte é o livro? Não, a minha fonte era o livro. Mas a fonte dele, desse rapaz, fui eu. Entende? Mas não me citou. Então, uma semana de trabalho, dinheiro gasto e tudo mais, a troco de nada, porque esses textos de Otim que eu falei, eles rodam pela internet até hoje e todo mundo atribui a outras pessoas e não a mim, sabe? Sendo que eu que trouxe para o português, entende? Então, assim, existem duas opções. Ou eu vou fazer algo que agrade a todos, ou eu vou fazer algo que me agrade.
Adivinha qual opção eu escolho? Se você assiste esse vídeo e vai dizer assim, Caprini, sem as fontes eu não dou credibilidade, eu digo para você, concordo. E fique sem dar credibilidade. Mas eu não vou trabalhar de graça para os outros, não. Porque tudo que eu falar aqui, sem fonte nenhuma que é publicada, que é mostrada, significa o quê? Que de uma forma obrigatória, todo mundo que ver e ouvir o que eu falei e quiser passar a informação adiante e quiser citar uma fonte, a fonte, obrigatoriamente, sou eu. Entende? Não está aqui no meu vídeo da onde eu tirei. Então sou eu. Pro bem ou pro mal, se a pessoa quiser elogiar ou criticar, se quiser falar bem ou falar mal, não importa. Ela vai ter que dizer que achou aqui. Sei que isso é controverso, muita gente não vai concordar, mas é assim que eu preferi trabalhar, tá? Agora sim, eu vou começar a falar da orixá Nanã. E eu vou trazer informações muito conflitantes, vocês já se preparem para isso. A primeira coisa que eu vou dizer a vocês, antes de tudo, é que Nanã não é velha. Aqui no Brasil, e não só no Brasil, a partir de um ponto de vista brasileiro, essa informação dela ser uma idosa foi levado para outros países, aqui nas Américas, né? Foi levado para Cuba, foi levado para América Central, de um modo geral, foi levado para Argentina. Que Nanã é velha, mas ela não é velha e em nenhum momento, eu repito, em nenhum momento do culto dela se cita que ela é velha. Tá? Então assim, quando vocês verem as pessoas dizendo Nanã é uma vovó, Nanã trabalha com a energia dos idosos, isso vem de algo brasileiro, tá? O termo Nanã, que a gente diz assim que é o nome dela, mas é um termo usado de modo geral. Nanã, na língua dela, que é a língua Fombé, significa mamãe. Então vocês já tiveram aquela questão de fazer uma saudação para Oxum, né? Para Oxum nós dizemos Ora Ieieo, no original Ore Ieieo, né? E esse Ieieo, ou só Ieiê, para Oxum é mamãe. Porque ali para Oxum estamos usando a língua Yorubá. Na língua de Nanã, que é uma outra língua, lembrando que a África é um continente enorme e lá tem muitas culturas. Na língua de Nanã, Nanã é mamãezinha, não é vovozinha, nunca foi, tá? E aí aqui no Brasil, nós iremos saudar ela com Saluba, que é uma saudação criada no Brasil. Não se saúda ela, tá? Aliás, não se sauda ela assim em África, entende? Saluba, em português, a gente traduz para a tradição da anciã, né? Assá, Olu, Abá, a tradição da grande anciã, a saudação da velha, né? Que é uma coisa que os brasileiros, principalmente do candomblé, criaram para ornar com a visão que Nanã seria velha. Já eu vou contar para vocês a origem de Nanã, de onde ela vem. Mas, à primeira vista, vamos entender o porquê que colocaram ela como velha. E aí vem uma questão do sincretismo religioso com Nossa Senhora de Santana. Quando Nanã é trazida aqui para o Brasil, ela vai ter ali sempre a cor lilás associada a ela. O roxo também, mas o lilás. E em algumas igrejas da Bahia, Nossa Senhora de Santana, a avó de Jesus, né? Ela é mãe de Maria, se eu não me engano. Agora eu não lembro se ela é mãe de Maria ou de José, mas ela é mãe de alguém. Ela é a avó de Jesus. E ela, nas imagens dela, essa santa, vai ter muitas cores, mas na Bahia, na época, se usava muito lilás. Então foi sincretizado com Nossa Senhora de Santana. Soma-se a isso uma outra questão. Nos rituais de Nanã, nas danças dela, comumente se dança encurvado, tá? Por muitos motivos. Eu citei esses dias lá no meu grupo do WhatsApp, dos apoiadores, que é porque a Nanã, ela tem como um dos instrumentos dela o xaxará. Eu sei que vocês vão entender o xaxará de Ubaluayê, mas o de Nanã é outro. O xaxará que eu cito dela é uma vassoura, tá? E a vassoura africana não é uma vassoura com cabo, como a gente tem a vassoura portuguesa aqui, que a gente vê
em todas as casas, né? A vassoura com cabo. A vassoura africana, ela é só uma haste, tem uns 50 centímetros, e para se varrer, a pessoa fica encurvada, varrendo, certo? Ela é feita de fibras ali, e a pessoa fica varrendo assim. Então, Nanã vai ter esse tipo de dança, porque muitas vezes essa questão de varrer o chão é mencionado no culto dela, certo? E principalmente porque da onde Nanã vem, né, do local de sua origem, o ato de dançar encurvado é uma tradição geral, é comum, não denota idade. Porém, quando nós vemos aqui no início do Brasil, onde o candomblé começa a se formar, você vai ver que as pessoas não tinham muita informação. Então você coloca lado a lado Oxum, Iansã e Iemanjá dançando com a coluna ereta e Nanã dançando encurvada. O que é que as pessoas que não tinham informação assimilaram? Temos 3 mulheres jovens e uma 4ª mulher ali que é velha. Entende? Na verdade, não é assim. Nanã ela é muito antiga, mas velha, idosa, ela não é. É bem interessante que houve uma mulher que veio aqui para o Brasil, uma rainha africana que fugiu para o Brasil e ela fundou alguns... Aliás, fugiu não, né? Ela foi sequestrada e veio para cá. E ela fundou alguns terreiros, né? Terreiros Jeje, de cultura de Vodun. E o nome dessa mulher era Agotimé. É o nome dela, Agotimé. Mas como ela era uma rainha e uma rainha mãe, ou seja, ela era mãe de um rei. Inclusive, se vocês assistirem aquele filme A Mulher Rei, né, que conta as histórias das guerreiras do Benin, você vai ver um rei ali e essa mulher que eu estou mencionando, Agotimé, é a mãe dele. Entende? Ela veio para o Brasil. Agotimé é o nome dela, eu já falei, né? Agotimé. Por que Nã? É mãe. Na língua deles ali, do Benin, é mãe. Nã é mãe. Então, Nanã, mamãe. Entende? Aqui no Brasil, Nã Agotimé ficou bem famosa. Infelizmente, hoje se fala pouco dela, mas ela foi muito relevante. Agora, vamos falar da origem de Nanã. E Nanã, ela vai vir de um ponto bem diferente. É muito comum que quando a gente vai falar das divindades que a gente cultua no Brasil, se cite apenas ali as regiões que hoje são a Nigéria e o Benin. Nigéria e Benin. Nigéria e Benin. Que, de fato, a maioria das divindades que temos aqui vem dessas regiões. Mas Nanã, ela vem um pouquinho mais para cima. Ela vem de Togo. Togo é um país logo atrás do Benin ou logo antes do Benin, certo? Eu disse que ela veio um pouco mais para cima, pode dar a noção que ela veio do norte, mas não. Ela veio do lado, tá? bem do ladinho ali. Então, Nanã vai se originar no Togo entre um povo específico chamado Akan, povo Akan, que vão cultuar Nanã como uma divindade dos lençóis freáticos. Mas é claro que não se usava esse termo, e sim se dizia dos rios subterrâneos ou dos rios embaixo da terra. Inclusive, quando eu tive acesso a essa informação, eu acompanhei ali toda uma matéria que mostrava o culto de Nanã na entrada de algumas cavernas por esse povo Akan, porque eram naquelas cavernas onde se brotava a água do lençol freático, entende? Então era cultuada ali. Mas tem algo bem interessante que vem desse povo Akan, que é a dualidade. Nessa cultura Akan, e os Akan são um povo Fombé, tá? Quem são os Fombé? Os Akan, os Fanti, os Ashanti, o povo do Edo e vários outros povos ali de língua similar, entende? Todos têm línguas de origem Fombé, sabe? Então Gana, Togo e Benin. Não são todos Fombé, mas muitos povos Fombé são dali. E nessa cultura Fombé, dos povos Fon, né? O nome é Fon, língua Fon, e Fombé significa falar Fon, né? Existe o costume das divindades duplas, gêmeas ou casais. Um grande exemplo é que para a maioria desses povos, vocês vão ter uma dupla ali chamada Mau Lissa. Mau é uma divindade, Lissa é outra.
também chamados às vezes de Dadasebo, tá? Que são um homem e uma mulher, duas divindades, mas são ligados. Muitas vezes são vistos como irmãos, outras como um casal, entende? Outras como, na verdade, uma coisa amorfa, como se fosse um só espírito que se manifesta, tanto quanto homem, tanto quanto mulher. Isso aí vai de opiniões, mas a base são sempre dois em um. E isso está presente no culto original de Nanã. Vocês já repararam que nas divindades que a gente cultua aqui, todas elas têm um único nome? Quem é Xangô? É Xangô, apenas Xangô. E Oxum, o nome dela é Oxum. Não é Oxum alguma coisa, é Oxum. De fato, quando tem uma qualidade do orixá, você acrescenta a qualidade. Então, Oxum em Pondá, Oxum Opará, tá? Oxum Ijimu. Mas em base, o nome dela original é Oxum. Basicamente isso. Oiá é o nome dela, entende? Oxóssi, o nome dele. Mas quando se fala de Nanã, a gente costuma usar dois nomes. Nanã Buruku. Porque na origem dela existia Nanã e o seu irmão Buruku. Então eles eram uma dupla. Nanã se utilizando lilás e branco, e Buruku muitas vezes usando preto e azul escuro. Buruku sendo um lado mais pesado, né? Um grande justiceiro que lidava com a saúde. Buruku, ele seria muito similar ao Obaluayê. E daí nós vamos entender também o motivo porque aqui no Brasil o Obaluayê foi tão inserido no culto de Nanã. Porque aí vem outra bomba para vocês. Em África, essa questão de Nanã ser mãe de Obaluayê não é divulgado como é divulgado aqui. Lá eles não têm uma ligação dessa maneira. Entende? No Brasil que foi colocado assim. Eu nunca entendi muito bem por que foi colocado com tanta ênfase o Obaluayê como filho carnal de Nanã e filho adotivo de Iemanjá. Eu tenho a base por trás disso que explica, eu expliquei isso lá no vídeo que eu fiz sobre o Obaluayê, depois vejam lá, mas eu não entendi a motivação das pessoas aqui em fazerem isso. Tá, então lá eu explico. Existe toda uma mitologia por trás, e aí colocaram o Obaluayê no meio disso, do nada. Mas assim, eu explico o que fizeram. Por que fizeram, eu não sei. Às vezes tem muito trabalho à toa, né, que as pessoas fazem só para complicar. E aí o que acontece é, Nanã e Buruku vão ser sempre cultuados. Nessa matéria que eu acompanhei há muitos anos atrás, eu me lembro de ver o culto de Nanã sendo feito com as águas, como eu falei, na porta das cavernas e tudo mais, e o culto de Buruku sendo feito na terra. Vocês perceberam que a gente vai ter sempre a questão de dizer que Nanã, aqui no Brasil, é um orixá da lama. Mas lá na origem dela, ela é da água e o irmão é da terra. Entende? Depois vai se juntar e aí água com terra dá o quê? Não é? Então a energia junta vem para o Brasil com essa questão. A lama e tudo mais. Mas o Buruku seria terra e Nanã, água. Ok? Quando o culto de Nanã ele vai sendo absorvido por outros povos, porque eu falei que ela começa lá no povo Akan, dessa maneira, aonde seria dividido, ou seja, as mulheres lá cultuariam Nanã e os homens cultuariam Buruku. Então Nanã, naquele povo, era cultuada apenas por mulheres. Não significa que ela não interagia com os homens. Os homens podiam fazer parte do culto de Nanã. Mas na questão da incorporação, é só para as mulheres lá. Nesse culto original, tá? Depois eu já não sei dizer como é que se dá. Quando Nanã vem sendo absorvida por outros povos, olha só o que aqui vai acontecer. Quando ela chega ali no reino do Benin, ela vai começar a ser associada a outras divindades também chamadas de Nã ou Nanã. Como, por exemplo, você vai ter Nai. Nai, também chamada hoje em dia de Mamiwata, né? Mamiwata vem do inglês, né? Mommy Water, né? Aí virou Mamiwata, né? Que é uma divindade do mar, uma rainha do mar, né? Que Naê vem de Nã-e, ou seja, mãe do mar, mas muitas vezes vão chamá-la também de Nanã. Ela não é a nossa Nanã Buruku, mas também é Nanã.
E todas as outras divindades femininas ali no reino do Benin eram chamadas de Nanã. Então vai ter uma certa mistura com que, assim, que Nanã é essa? Já que tem muitas. E ali ela vai se misturando com uma série de situações até que ela vai se misturar com muita ênfase com quem? Primeiro, com uma divindade mais antiga chamada Aizan, que é uma Vodun da terra, certo? E logo em seguida ela vai se misturar com os filhos de Aizan, Sapatá, Gerolu e tantos outros, certo? Depois disso, de forma inviável, né? Não tinha como evitar, aliás, inviável não, inevitável, não tinha como evitar, ela vai se misturar com os orixás, aliás, perdão, os Voduns serpentes, os Voduns de Dan, certo? Os Voduns de todo o grupo de Dan e Besen, certo? Que são os Voduns do céu. Lembrando que esse termo Sen é céu na língua de Nanã, nas línguas Fombé. Então, Besen, os que são do céu, porque todas as divindades serpentes ali têm a ver com algo do céu, certo? E aí, Nanã vai ficando muito forte, muito famosa, mesmo com muita controvérsia, mesmo com muita gente já naquela época, isso milênios atrás, discordando, porque as pessoas que conheceram Nanã, ali no reino do Benin, já tratavam ela como uma estrangeira, porque ela era do povo Akan. E trouxeram ela pro reino do Benin. Então começavam a lidar com ela ali. E eu digo reino do Benin enquanto território, tá? Porque naquele território, na época, existiam muitos povos, todos Fombé, que depois deram origem ao reino do Benin. E o povo discordava muito. Nanã é o quê? Ela é da terra, ela é do ar. Nanã é dupla? É Nanã e Buruku? Ou é Nanã Buruku como uma só? Buruku é ela mesmo ou não é? Começou ali a divergência. Entende? Não pense que foi aqui no Brasil que começamos a discordar. A discordância vem desde o início, tá? Então, ali começou a ter pontos de vista sobre Nanã. Depois de um tempo, Nanã vai ser colocada diante do culto dos vizinhos. Quem são os vizinhos do reino do Benin? O povo Yorubá, o povo dos orixás. Nanã, durante todo este tempo, no Benin e também ali no povo Akan, ela era uma Vodun. Vodun são divindades da natureza. São expressões divinas da natureza, mas com caráter. Eles são divindades assim, que todas têm uma origem completamente mística. Não dá para dizer assim que Nanã ela foi uma mulher que morreu e se tornou uma divindade, como aconteceu com muitos orixás. Não. Nanã sempre foi mística, divina, certo? Quando vai haver o conhecimento, né, de Nanã pelo povo que cultuava o orixá, o que é que o povo vai entender? Nós estamos fundamentando o culto do orixá agora, mas essa deusa chamada Nanã, ela já existe faz muito tempo, ó. Ela vem de um povo e foi para outro povo e não sei o quê. Quando se fundamentou o culto de orixá, Nanã já tinha, sei lá, 1000 anos sendo cultuada. Então vai se criar a mitologia que quando Oxalá veio para a Terra, Nanã aqui já estava. Entende? E de fato é uma mitologia interessante, porque não é que aconteceu de fato isso, que Oxalá e Nanã se encontraram na criação do mundo. Não. Os cultos de Oxalá e de Nanã se encontraram quando começou a se estruturar as religiões. Entende? Oxalá como um culto que começava e Nanã como um culto já bem tradicional, já bem passado. Então vai começar a colocar Nanã como a grande ancestral, não grande anciã, grande ancestral. Entende? Inclusive com Nanã sendo uma mulher com a vida sexual ativa e tudo mais, certo? E ali o culto de Nanã vai começar a prosperar, muitos iorubás vão se aproximar dela e vão passar a chamar ela então de orixá. Ela em origem não é um orixá, vocês sabem, ela vem lá de outro povo. Mas como ela foi abraçada e trazida para dentro do culto de orixá, ela se tornou orixá Nanã Buruku. E ali já esqueceram totalmente que Buruku era um irmão dela. Agora Nanã Buruku virou uma coisa só. Certo?
Mesmo que muitas pessoas questionassem o porquê ela era a única divindade que tinha 2 nomes. Parece que tem nome e sobrenome. Mas aí deixaram pra lá. E o nome, né, do irmão dela, que na verdade em origem é Brucum. É Brucum. Depois virou Buruku, lá no reino do Benin. Quando vai para o povo Yorubá, vai ser chamado muitas vezes de Buluku, troca-se o R pelo L. Até recentemente, onde Nanã, em terras Yorubás, muitas vezes é chamada de Nanã Buku, né? Já cortaram a sílaba do meio e virou só Buku. E ali ela vai se integrar, até que começam as rixas. Rixas territoriais entre um povo e outro. Eu falei que o povo Yorubá estava ali crescendo, né? Sua religião, sua crença se fundamentando, mas também o seu território aumentando. E Nanã veio dos povos mais antigos que já moravam ali, já dominavam ali. Os povos originais. O povo Yorubá é um povo original? Há controvérsias. Há quem diga que eles se mudaram para lá, mas que não são de lá. Originalmente nem Yorubá era o nome deles. Se eu não me engano, eles eram conhecidos como povo Aku, depois que vão se chamar Yorubá. E ali começa uma rixa, sabe? Então, quando vai se contar essa rixa para as pessoas, vai se falar que existe o povo que é moderno e existe o povo que é antigo. O povo que era moderno, na época, era o povo de Orixá. E a modernidade, né, tudo que é avanço, é simbolizado por Ogum, o orixá da tecnologia, do avanço sistemático, da questão da inovação. E quem simbolizava aquilo que era mais antigo, mais ancestral? Nanã. Então vai se começar a criar algumas mitologias sobre Nanã ter uma rixa com Ogum. E de fato, muito dessas lendas são embasadas em situações reais ali, né? De guerras mesmo que aconteceram. Guerras sangrentas que duraram por muito tempo. Entende? E, inclusive, nem há uma certeza se essas guerras pararam totalmente, tá? Então, assim, quando você ver falando que Nanã, ela não aceita os metais, tem uma citação que vai ser feita em origem no culto não dela, do irmão dela, do Buruku, tá? Que em Yorubá eles vão chamar assim, eu estou lendo aqui porque é em outra língua, né? Buruku Malobé, tá? Buruku Malobé. Buruku Malobé. Buruku não se utiliza de facas, entende? Isso porque quem já estava utilizando o metal como lâmina era o povo Yorubá, no culto de Ogum, principalmente. Então, desde sempre, o culto de Nanã ele vai ser voltado para outras técnicas mais antigas. O uso de madeira afiada, o uso do barro afiado, o barro se ele é colocado numa situação de ser produzido como uma cerâmica mesmo, né? Tem outro termo, mas acho que cerâmica vai. Ele é cortante, entende? Um pedaço de bambu, se ele é muito afiado, ele corta igual uma navalha. Então, no culto original de Nanã e de Buruku, como vocês viram que é uma citação que é dele, não vai se usar o metal na sua origem, entende? Não porque havia uma rejeição, mas porque não havia conhecimento. Não sabiam produzir metal. Então, essa rixa do costume vai ser o símbolo da diferença. Ogum e os demais orixás usam faca. Nanã não usa faca. E aí estamos falando, o povo Yorubá usa metal, os povos mais antigos não. Isso no início. Depois, os povos mais antigos aderiram à faca e inclusive criaram um culto baseado no culto de Ogum, que é de um Vodum chamado Gu, que é, né, Gu. Ele é basicamente ali uma inspiração bem forte no Ogum e traz todas as questões de Ogum, inclusive o metal. Isso foi algo, naquele momento de rixa, muito forte. Logo depois, o metal deixou de ser uma proibição no culto de Nanã. Se vocês tiverem a boa vontade de pesquisar, vocês vão ver em África muitos sacerdotes de Nanã e até mesmo pessoas incorporadas com Nanã com instrumentos metálicos na mão, inclusive na sua indumentária, certo? Correntes, argolas, sem nenhum problema. Então não é que Nanã não pode usar metal.
A mitologia explica um momento específico, que de fato aconteceu. Mas é aquele momento. Uma mitologia, ela serve para explicar algo importante, não para ditar como é que a vida funciona. Certo? Sempre se lembrem disso. Então, depois disso tudo, Nanã passa ali a ser, de fato, uma orixá um pouco antagonista, sabe? Os orixás vão para um lado, ela tem um movimento um pouco de outro lado, tem comportamentos mais antigos e tem sempre a discordância, né? Que é uma coisa boa, sabe? Ela é a que tem as opiniões voltadas para o passado. Mas isso não vai fazer com que o culto de Nanã seja um culto isolado. Vai ser misto. Só que com o passar do tempo, não deu para disfarçar que Nanã era uma estrangeira. No meio dos orixás, sempre teve a questão de produzir cantigas para ela na língua iorubá, ter ali as questões de saudação, as invocações, tudo em iorubá, mas a base dela era toda estrangeira, era toda Akan e toda voltada para os demais reinos Fombé. Tanto que o orixá Oxumaré, ele vai existir a partir dela. Porque lá, lembra que eu falei que nos povos do Benin, ela se associou com muita força aos Voduns serpentes, como Dan, como Dambalá, né, como Frequen e outros Voduns serpentes. No povo de orixá, não houve como não reproduzir isso. Então, Oxumaré surge dela. Inclusive, se vocês quiserem, um dia eu faço um vídeo falando sobre Oxumaré, porque lá em África, Oxumaré tem um culto duplo. Existem pessoas que o cultuam como homem e outras que o cultuam como mulher. Aí é uma coisa complicada que eu explico se quiserem, tá? Deixem nos comentários se querem. E aí, com tudo isso, Nanã estruturada como uma divindade da saúde, uma divindade da varíola, trazendo um pouco essa questão de cura, né? Uma divindade da água e da terra, e aí, consequentemente, do barro, da lama, certo? E uma divindade envolvida com as serpentes. Isso tudo não deu para forçar a barra e falar, isso é orixá 100%. Não, era muito nítido que era estrangeiro. E o povo iorubá naquela época, não vou saber hoje, porque hoje as coisas mudaram, mas naquela época era um povo assim que não era muito fã do estrangeiro, não. Sabe? Sim, o estrangeiro não é uma boa ideia vocês se misturar muito, não. Eles queriam ter o caráter próprio. E depois de algum tempo, então, o culto de Nanã vai ser base para surgir um outro culto chamado Omolu. Eu não estou falando do orixá masculino Omolu que a gente conhece, e sim de uma orixá feminina chamada Omolu, que é basicamente Nanã. Porque o culto dela é Nanã tudo. Alguns vão dizer, Omolu não é Nanã, porque lá em África você vai ter as sacerdotisas, né, as Yalorixás que dizem, nós somos Yalorixás de Nanã Buruku, ou Nanã-Buku. E você vai ter também as que dizem, somos sacerdotisas de Omolu Buruku. E parece que é tudo bem diferente, porque elas mesmas se nomeiam diferente, mas quando você olha o culto, sinceramente, é a mesma coisa. É a mesma coisa, sabe? E ali acaba se tornando algo de inserir mais. Essa Omolu Buruku, ela vai ter muito contato mais com o Baluayê e com outras divindades da região, entende? E ela entra com mais ênfase ali. Mas no fim, é um jeito de falar de Nanã, certo? Essa, basicamente, é toda a explicação que eu tenho sobre quem é Nanã, tá? Uma mulher que é jovem, bonita, guerreira, que é uma grande feiticeira, que gosta das tradições antigas, que traz muito conhecimento da natureza, que não se convence pela tecnologia, entende? E que é, acima de tudo, uma viajante, porque ela sai de um ponto e vai a outro. Saiu do Akan, foi lá para os demais povos Fon, para o povo do Benin, foi para o povo Iorubá, depois ela cruza o oceano e vem para cá. Nanã é assim, ela é a senhora da jornada. Ela tem muitas ferramentas. A principal dela é uma ferramenta que eu não vou saber dizer o nome, é original, o nome é em Fombé. Mas em Iorubá, a língua dos orixás, vai se chamar de Ibiri. Ibiri
é um cetro curvado, mas que representa um feto, tá? Um bebê, na verdade, pequeno, entende? Era uma época onde havia, como eu vou dizer, muita mortalidade infantil. E o culto de Nanã era também uma esperança para que, com a ajuda dela, as mulheres grávidas tivessem seu filho e esse filho vingasse, ou seja, sobrevivesse. Entende? Porque gravidez era uma coisa comum. As mulheres ficavam grávidas o tempo todo. Você viu uma mulher que ficou grávida 20 vezes na vida. E olhava para ela e dizia, quantos filhos você tem? Ela dizia, 2. O restante morreu. Morreu no parto, morreu no primeiro mês, no primeiro ano de vida. Então, a questão do Ibiri é Nanã acalentando um bebê que ainda não nasceu. Entende? Senão ele teria o formato de uma boneca direitinho, né? Mas não, é um bebê que não nasceu. E ela acalenta para que ele nasça. Entende? Para que ele tenha vida. Certo? Fora isso, ela também vai ser ligada por questões de saúde, né? Uma herança muito grande de seu irmão Buruku. A vassoura, que é o xaxará. É bem interessante que existe uma cantiga no candomblé que se canta para Nanã, que é Ibiri Xaxará Lepê. A gente diz Lepê, mas em origem é Lessé, né? Porque Essé são os pés. Então, Ibiri na mão, o xaxará varrendo os pés. Ibiri Xaxará Lessé, Ibiri Xaxará. Quem já foi no candomblé com certeza já ouviu essa cantiga. Nanã é uma orixá muito boa. No Brasil, quando ela chega aqui, vai haver muita confusão porque no Brasil começou a se ter também uma divisão. Haviam os terreiros de candomblé que puxavam tudo muito mais para a cultura do orixá. Haviam os terreiros Fon, que a gente vai chamar de terreiros Jeje, que traziam tudo para o culto de Vodun. E havia os terreiros Jejinagô, que misturavam as coisas. Então começou uma divergência sobre quem é Nanã, qual é a opinião que se dá. Lembra que eu falei que lá no Benin tinha muita divergência? Mesma coisa quando veio pro Brasil. As pessoas não sabiam dizer quem era Nanã, porque cada um tinha uma opinião diferente. Depois de muito tempo, essas opiniões foram se formando e deu-se a Nanã que temos hoje. Infelizmente, ela é vista como uma mulher velha, marrenta, né? Uma mulher cruel e malvada, porque ela é tão má que ela abandonou o próprio filho e a própria sorte. Se não fosse Iemanjá, o bebê tinha morrido. Isso tudo é mentira. Ela nunca fez isso, tá? Mas, infelizmente, é a visão que se criou dela. E se criou também uma visão de que Nanã odeia os homens. E não é verdade. Em África, os sacerdotes dela podem ser homens também. Eu digo quando ela se tornou orixá. Eu citei que na época de Vodun, na origem, as mulheres cultuavam Nanã e os homens Buruku. Quando vira orixá, geralmente todos cultuam. E os homens podem serem iniciados nela, para quem gosta de situações iniciáticas, podem e tudo. O que não acontece é a incorporação, tá? A incorporação ela é voltada exclusivamente para as mulheres. Porque, como diz o próprio nome de Nanã, que eu falei que significa mamãe, ela vai lidar com todo o corpo da mulher, entende? Com as situações femininas. Aí vocês vão dizer, mas a Oxum também. Inclusive, o Oxum a gente saúda com mamãe, iê. E o Oxum incorpora em homem. Sim, porque o Oxum quis. Aí, se o Oxum teve vontade de fazer, não tem quem impeça. Nanã, pelo visto, nunca teve essa vontade. Isso significa que não vai existir, em hipótese alguma, homens que incorporem Nanã? Eu não sou ninguém nessa terra para dizer o que pode ou não pode acontecer. Porque o que eu conto para vocês é a história até aqui. E o futuro a Deus pertence, e Nanã é quem sabe, né? Então, se Nanã quiser ocupar a cabeça de um homem, ela poderá? Poderá. Aí é da vontade dela. Mas o que eu sei é que até este momento é bem conhecido que Nanã tem preferência total pelas mulheres, mesmo que os homens estejam muito inseridos no culto dela. Eles produzem o culto dela, eles fazem oferendas a ela e são atendidos a ela, inclusive, como eu falei, muitos se tornam sacerdotes dela, certo? Mas incorporação, de fato, eu até hoje só presenciei com mulheres, ok? E aí é por isso, exatamente por isso, que no Brasil, Nanã vai ser dita como um orixá que não incorpora em homens de modo algum, e por isso ela odeia os homens. Isso por quê?
Porque, infelizmente, eu nem sei entender, assim, explicar o porquê desse processo, mas no Brasil, a incorporação, ela se tornou a base de tudo. Você só tem espiritual se você incorpora alguma coisa. Era assim que era pensado antigamente e em muitos terreiros até hoje. Então, se Nanã não incorpora em um homem, então ela odeia os homens. Assim que se tomou no Brasil, sabe? E não é verdade, porque no culto das divindades, a incorporação é um milagre, é uma manifestação maravilhosa, mas ela não é e nunca foi essencial a nada, certo? Muita gente, para bem dizer a maioria, em África, não incorpora e é devoto do orixá do mesmo jeito. Aqui no Brasil, eu sei que existe isso de se você é do orixá, você tem que incorporar e se não incorporar, então não é. Mas na realidade, isso é uma coisa brasileira, tá? É um desejo que as pessoas têm de incorporarem. Eu acredito que isso funcione muito como uma ascensão social, sabe? Estar vestido com as roupas do orixá, dançando para que todo mundo veja. As pessoas têm esse desejo, né? De serem vistas e notadas assim. Mas para a fé, para a espiritualidade, a incorporação nunca foi tão relevante a esse ponto, certo? Então, se você aí é homem e gosta de Nanã, você pode cultuá-la e pode inclusive ser filho de Nanã. Se você vai incorporar com ela ou não, aí já não é da minha alçada dizer. Eu digo que, como eu falei até o momento, eu nunca soube, eu nunca tive a questão de entender ou de ter uma comprovação que ela abriria para esse lado. Mas o futuro a Deus pertence e talvez um dia ela abra, ou talvez já tenha aberto. Existe no Brasil, eu vou citar o nome desse senhor, ele já é falecido, um homem que ele se dizia ser filho de Nanã, foi um sacerdote chamado Crioulo de Nanã, né? Mas aí existe uma controvérsia, porque pelo que se entende, ele foi iniciado para outra divindade, chamada Zumbarandá, que se assemelha a Nanã. Zumbarandá sendo uma divindade de Angola, uma enquice. E vocês sabem que no Brasil tudo se mistura. Aqui na minha região, por exemplo, tem um sacerdote que ele bate no peito e diz que ele é de Obaluaê Jagum e tudo mais, mas eu conheço ele desde que ele começou e ele foi iniciado na Angola para Insungo. E aqui as pessoas trocam de nome, eu não tenho o menor respeito pela questão africana, tá? Para eles tudo é a mesma coisa e é assim, né? Então, assim, para esse sacerdote, e com todo respeito a ele, porque eu nunca vou desrespeitar uma pessoa que já é falecida, não há uma comprovação que ele era de Nanã. Que ele era, né, uma pessoa espiritual, com certeza. Ele tem uma excelente reputação de seu trabalho espiritual. Mas não se sabe se era de fato Nanã ou se era Zumbarandá, né, como muitos chamam Zumba, né? Então, isso aí, quem souber, comenta aqui, porque sobre esse senhor, o crioulo de Nanã, eu só tive boas informações através de fofocas. Porque o que o povo faz é fofoca, né? Então, se souberem algo importante sobre ele, comentem aqui também, pra gente aprender um pouco. Do mais, eu realmente agradeço muito quem assistiu, ficou um vídeo muito comprido, né? Tem muito mais informações sobre Nanã, muito mais, não acaba por aqui. Deu aí 40 e poucos minutos, mas não acaba por aqui, tá? Nanã, por exemplo, é a senhora dos búzios, mas dos búzios não para o jogo de búzios, e sim para a ligação original, dinheiro, porque búzio na época dela era moeda corrente. Então se pagava as coisas com os búzios. Por isso que hoje em dia tem tanta relevância o búzio. Os orixás têm roupas bordadas com búzio, porque era riqueza. E isso vem muito dela, né? Uma das saudações dela é Nanaburuku Olokauri. Kauri é o nome iorubá para búzio, né? Olokauri. Nanaburuku, a senhora dos búzios, a dona dos búzios. E tem todo motivo para isso, entende? Existe uma pequena ligação de Nanã com o mar, mesmo que ela venha, como eu falei, de um culto da água subterrânea, do barro e da lama, mas tem também uma pequena ligação com o mar. Tem muita coisa ainda a se dizer. E se quiserem que eu conte mais, que eu venha aqui em outro momento e faça mais 40 minutos sobre Nanã, eu acho que dá até mais do que isso. Aí vocês comentem aqui, tá? Esse vídeo é A Verdade sobre Nanã, parte 1. Eu acredito que dá umas 10 partes. Porque é um orixá, um vodum, uma divindade muito profunda. Ela vem de muito longe e ela passou por muita coisa, certo? Sempre se lembrem, Nanã é bonita,
já diz a cantiga dela, né? O de Nanã Leuá. O outro lado de Nanã é bonito. Entende? Por que existe essa cantiga? Porque Nanã ela passou a ser conhecida na época onde houveram muitas infecções, muita varíola, passou a ser conhecida como orixá de morte. Entende? Por isso aqui no Brasil muitos vão dizer que Nanã mata. Não, quem cuida das mortes é uma divindade chamada Iku, que nem sequer é um orixá, mesmo que muitos tenham dito, e eu acredito que já foi um orixá, mas hoje é um Ajogun, um espírito ruim. Então quem causa morte é Iku. Nanã não causa morte, tá? Nanã anda com aqueles que querem vida. Mas como ela trabalha com a saúde, e houveram momentos onde houve muita morte por doenças, principalmente por varíola e outras infecções, Nanã, sendo cultuada para a saúde, passou a ser vista como aquela que providenciou essas mortes, o que é injusto. Então os devotos dela cantavam Odi Nanã Leuá, né? O outro lado de Nanã é um lado bonito, porque ela é bonita, ela é gentil, ela é doce. É claro, quando ela pode ser, que se for necessário ser valente, não há alguém que seja mais valente do que Nanã Buruku.